Amém? Quantos aqui estão animados para viver o melhor de Deus no seu segundo semestre? Amém, amém, que bom. Que o Espírito Santo possa nos dirigir nas nossas escolhas para esse segundo semestre. E eu queria hoje compartilhar com vocês, gostaria muito que vocês estivessem bem atentos, de preferência com a Bíblia de papel. Né, às vezes a Bíblia do celular, ela nos dá nos tenta, né? Daqui a pouquinho a gente está vendo uma coisa aqui, aí a gente já está ali vendo outra coisa. Então eu te incentivo a vir para a igreja com a sua Bíblia de papel, para você não se distrair, porque distrair é muito fácil. Amém, Espírito Santo. Põe a mão sobre o seu coração, ore comigo. Espírito Santo, ministra na minha vida, fala comigo, ministra a tua palavra. Oh Deus, nós queremos ter uma revelação nova do Senhor nessa noite. Cada dia nós queremos ter uma revelação nova, e hoje nós queremos um entendimento novo de quem o Senhor é, de como o Senhor trabalha, daquilo que é importante para o Senhor. Oh Deus, uma revelação, Senhor, nova do Teu Evangelho, para nos edificar, para nos fazer mais parecidos com o Senhor. Pai, para nos ajudarmos a cumprir o propósito do Senhor aqui na terra. Nós te pedimos isso nessa noite, em o nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Eclesiastes 1:2, Salomão, né, se é que realmente foi Salomão que escreveu o livro de Eclesiastes, tem-se dúvida a respeito disso. Ele começa o livro, ele dizendo assim: vaidade de vaidades, diz o pregador, vaidade de vaidades, tudo é vaidade. Eclesiastes, Salomão começa dizendo que tudo nessa vida é vaidade. E uma coisa muito interessante para nós sabermos é que essa palavra vaidade, no hebraico, ela é ebel. E essa palavra, ela significa transitoriedade. Ela significa fumaça. Fumaça, pá, aquilo que vem e que passa. Pluft. Então, Eclesiastes, Salomão começa dizendo: fumaça de fumaças, fumaça de fumaças, tudo é fumaça, tudo é transitório nessa vida que nós vivemos aqui na terra. É interessante quando nós lemos com esse entendimento. Salomão, o homem mais sábio que se teve na terra, ele vem dizendo que tudo que nós vivemos aqui na terra é fumaça, tudo é passageiro, tudo é transitoriedade, tudo vai passar. E lá mais um pouquinho na frente, Eclesiastes 3:11, ele diz assim: tudo que Deus fez é apropriado a seu tempo. Eclesiastes 3:11, quem quiser acompanhar na Bíblia ou lá no telão. Diz que tudo que Deus fez é apropriado a seu tempo. E que Deus colocou a eternidade no coração do homem, mas que o homem não tem como conhecer todas as coisas como Deus as fez. Salomão aqui está dizendo que Deus construiu tudo a seu tempo, no momento apropriado para acontecer. E ele para e ele fala, e Deus colocou a eternidade no coração do homem. E aí ele continua, parece que não tem muita coerência assim no que ele está falando, construindo. E ele vem e ele fala, mas o homem não sabe, não consegue conhecer as coisas como Deus as fez. E uma coisa muito interessante, porque a temática do livro de Eclesiastes é toda em função de que Deus colocou a eternidade no nosso coração. O que muda tudo é que Deus colocou a eternidade no nosso coração. E aqui Salomão, ele está dizendo assim, nesse versículo, ele está dizendo assim: olha, não adianta nós querermos conhecer, descobrir o que acontece aqui na terra, entender o que acontece aqui na terra,
se nós não tentarmos entender com o olhar daquele que fez todas as coisas. Para eu entender minimamente o que acontece aqui na terra, os seus princípios, os seus porquês, as suas justiças, as suas injustiças, eu preciso olhar do lugar da lente de quem fez todas as coisas. E eu quero que vocês foquem nisso que eu estou dizendo para vocês. Para nós entendermos tudo o que acontece, tudo não, porque ninguém vai conhecer tudo, mas para nós conhecermos minimamente o que acontece debaixo da terra, só é possível nós vivermos em paz, termos respostas, acabar com as nossas inquietudes, ou muitas das nossas inquietudes, quando nós olhamos do ponto de vista de quem criou todas as coisas. Se nós tentarmos irmos pelo lugar de descobrir, através de uma mentalidade humana e aterrada, nós não vamos ter respostas. Provavelmente ficaremos desiludidos no meio do caminho, ofendidos talvez no meio do caminho. Então, meus queridos, primeiro ponto que eu quero que vocês segurem aqui, guardem isso. Eu vou dar uma volta hoje, até chegar onde eu gostaria que o Espírito Santo me conduziu para chegar. Entendermos o que se passa na terra, para guardarmos os nossos corações, nós precisamos de entender que nós precisamos olhar todas as coisas do ponto de vista de quem as fez. Nós não encontraremos paz, nós não encontraremos descanso, nós não encontraremos respostas se nós não mudarmos a nossa mentalidade. A única forma de nós encontrarmos paz, vida abundante, tranquilidade, é quando nós mudarmos a nossa mentalidade. Uma mentalidade aterrada para uma mentalidade que olha segundo os padrões dos céus, segundo o padrão de Deus, segundo o padrão daquele que criou todas as coisas. E é por isso que Romanos 12, Paulo fala: transformai-vos pela renovação da sua mente. Para quê, gente? Para que você conheça o quê? Tem gente aí? Gente, me impediram de ir para frente por causa da luz aqui, eu estou me sentindo assim, ó. Tem gente aí? Vamos aí, me ajuda. Tem gente aí? O que que Romanos está dizendo aqui? Não se amoldem, né, mas transformem a sua mente. Transformem pela renovação da sua mente, para que você o quê? Você conheça, experimente o quê, gente? Boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Se eu não mudar a minha mentalidade, eu não vou conhecer a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Mas o ponto aqui que eu queria chamar sua atenção e o que eu gostaria de ouvir respostas é, assim, sem pensar muito, queria ouvir vocês. Como é que você idealiza a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para você hoje? Alguém corajoso pode responder? Fazendo o que agrada o coração dele. Que boa resposta. Quem mais? Fazendo a vontade de Deus. Que mais, gente? Amando o próximo. Se rendendo a Ele cada vez mais. Eu estou gostando dessas respostas. Eu confesso para vocês que eu esperei a igreja me dizer assim: a boa, perfeita e agradável vontade de Deus é quando a minha vida é próspera. Se eu sou solteiro, aí eu caso e tenho uma família. Eu pensei que eu fosse ouvir quando eu tenho todas as minhas contas pagas. Eu pensei que eu fosse ouvir quando eu tiver muito dinheiro para viajar. Quem é que no fundo pensou alguma vez na vida que essa é a boa, perfeita, não precisa levantar a mão, não vou constranger você, que essa é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para a sua vida? Pesado isso, vocês concordam comigo? O que eu estou perguntando para vocês, eu sei que é. Eu peguei pesado.
Queridos, igreja, Sara Recreio, o padrão que talvez nós construímos para a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, para as nossas vidas, que nós idealizamos, é um tempo onde nós não temos problemas, é um tempo onde é tudo favorável para nós, é um tempo onde não tem enfermidade, é um tempo onde os problemas conjugais foram resolvidos. E eu não estou dizendo que isso não faz parte do plano de Deus e da promessa de Deus para as nossas vidas. Mas o que eu quero dizer para vocês hoje, para você, igreja, o que eu quero trazer hoje, é que nós não encontramos na Bíblia nenhum lugar que diz que a boa, perfeita e agradável vontade de Deus seria essa. O que Jesus nos diz é que no mundo nós teríamos o quê? Mas ele logo em seguida também, ele vem dizendo, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. E é fantástico, porque o último capítulo da Bíblia, Apocalipse 22, ali está consumado a história final, o capítulo final. Eu venci o mundo. Fantástico isso. Mas em nenhum momento, quando nós olhamos a vida dos nossos profetas no Antigo Testamento, quando nós olhamos a vida dos nossos apóstolos no Novo Testamento, nós olhamos e nós falamos, meu Deus, que vida é essa que esse povo teve? Nós tivemos Abraão, ele teve muita riqueza, mas quando nós pensamos em Davi, quando nós pensamos na vida de José, nós pensamos na vida de Isaías, nós pensamos na vida de Jeremias, nós vemos homens que foram perseguidos, nós vemos homens que morreram de uma forma estúpida. Quando nós olhamos o Novo Testamento, as nossas referências, se nós olharmos a vida de Paulo, de Pedro, de Estevão, de João, apóstolo João, e de tantos anônimos que morreram lá em Roma, quando negaram Jesus, tragados, feridos, comidos por feras, por leões, nós olhamos e falamos, está longe esse modelo de uma vida perfeita, da boa, perfeita e agradável vontade de Deus, ser uma vida totalmente arrumadinha, organizada. E eu estou aqui hoje em nome de Jesus, falando para você, igreja, falando para nós precisamos alinhar o que é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, diante dos olhos daquele que fez todas as coisas. Eu sei que é uma palavra dura, não tenho dúvida disso. Mas se nós não alinharmos a nossa visão com a visão do Criador, nós corremos o risco de ficarmos pelo caminho até chegar o grandioso dia que Jesus vai voltar e vai arrebatar a sua igreja, aqueles que estiverem vivos, ou ressuscitar aqueles que estiverem mortos. Alinhar o nosso coração. Outro dia eu estava lendo e conversando com uma pessoa, e estava dizendo que hoje o nosso evangelho, muitas vezes é um evangelho que nós usamos a cruz de Cristo apenas para a salvação. Mas a cruz de Cristo deixa de ser um estilo de vida para nós. E o cristianismo nos diz que um estilo de vida é a cruz, é morrer para nós mesmos. Em nome de Jesus, que o Espírito Santo ministre ao coração de cada um de nós, fazendo aquilo que só Ele pode fazer. Eu não estou aqui falando com vocês que o Evangelho é um Evangelho de derrota, de jeito nenhum. O Evangelho é um Evangelho de vida abundante. A única questão que eu estou aqui alinhando com vocês, que eu estou trazendo para vocês pensarem, é que nós temos que alinhar o nosso coração. A vida abundante é ter Jesus em nós, não é ter coisas. Essa é a vida abundante que Deus nos garante. Jesus fala que Ele veio para nós termos uma vida abundante. Muitos de nós talvez estejamos esperando uma vida abundante só de coisas. E o nosso foco está errado.
As coisas e as bênçãos, elas vêm como um efeito colateral de nós termos Jesus como nosso Senhor nas nossas vidas. A vida abundante é Jesus em nós. Números 18, 20, fala quando estava ainda lá no início, falando como que seria dividida a terra entre as tribos. É fantástico esse versículo. Então está dizendo, olha, Judá vai ficar com essa terra, Efraim vai ficar com essa, Naftali vai ficar com essa. E aí quando eles chegam nos levitas, Deus fala assim, os levitas que eram sacerdotes, vocês não terão terra nenhuma, Gabriel, porque eu sou a porção de vocês. Os levitas e os sacerdotes não teriam terra nenhuma, porque Deus se colocava, eu sou a porção de vocês. Só que no Novo Testamento, o que Jesus fez? Nos tornou a todos nós sacerdotes, nos tornou a todos nós levitas. O pessoal do louvor que nos conduz em adoração, eles têm um dom, mas todos nós fomos feitos sacerdotes, todos nós fomos reis e sacerdotes. Então a nossa porção não é terra, a nossa porção é o Senhor. É Jesus em nós, é a vida de Jesus em nós. Essa é a vida abundante. Essa é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Mas só conseguimos enxergar isso quando nós olhamos da ótica daquele que criou todas as coisas, como Salomão nos diz. O ponto é que se nós não ajustamos a nossa visão, o nosso entendimento, nós corremos o risco de passar a nossa vida cristã de forma enganada. Vocês concordam comigo? Eu posso pensar que eu estou na igreja, que eu já me converti, que eu já tenho a salvação, mas eu posso estar vivendo de forma equivocada. E o pior de tudo que eu digo é quando você está enganado, você engana outros. Porque você não sabe que você está enganado? Se você souber, você dá um jeito de sair do engano. Então, meus queridos, o que eu estou querendo dizer para vocês é que quando nós não alinhamos, se nós não alinharmos a nossa mente com a forma como Deus vê as coisas, como elas funcionam aqui debaixo do céu, nós vamos passar a nossa vida aqui buscando ter coisas e não nos relacionarmos com Deus. E aí eu entro aqui no que eu quero realmente falar nessa noite, mas não vou me alongar tanto, não vou me demorar tanto. Mas na última vez que eu estive aqui pregando, eu usei o texto de Ezequiel 37, e eu falei sobre o terceiro nível das águas, né? Quando as águas do rio estão aqui nos nossos lombos, e eu falei que nesse nível onde nós já temos muito de Jesus, nesse nível onde nós já trabalhamos na igreja, nós já servimos, nós corremos um risco muito sério de nos ofendermos, porque nós ainda temos muito da nossa carne, muito da nossa vontade. E muitas vezes, porque nós trabalhamos na igreja, nós ajudamos, nós acabamos achando que nós temos muito direito de opinar, direito de dizer, direito de reivindicar os nossos direitos. E Deus continua ministrando, o Espírito Santo continua ministrando ao meu coração sobre a necessidade do corpo de Cristo aprender a resistir a não ser ofendido. A necessidade que nós temos como corpo de Cristo de sermos pessoas que não se ofendem, de sermos pessoas treinadas a não serem ofendidas quando o outro me maltrata, quando o outro não faz do meu jeito, quando o outro me trai, quando o outro me engana, quando o outro me frustra. Porque pessoas que são ofendidas, elas vivem ofendidas, elas não cumprem o propósito de Deus aqui na terra. A pessoa ofendida, ela para no meio do caminho.
Então, uma necessidade de nós sermos esse povo que não se ofende. E uma coisa interessante é que Jesus, lá em Mateus 11, 28, se vocês quiserem colocar aí, por favor, no telão, ele diz assim, Jesus diz assim: venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, eu os aliviarei. Aí ele fala o que mais? Tome sobre vocês o meu jugo, que é suave e leve. E depois o que Jesus diz? Aprendam de mim, que sou manso e humilde. E aí vocês acharão o quê? Descanso para a sua alma. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Jesus aqui, ele está dizendo, você que está cansado, você que está sobrecarregado, deixa eu voltar para a luz. Você que está cansado, você que está sobrecarregado, vem a mim. E aí ele continua dizendo assim, eu os aliviarei. Mas, ele fala, tome sobre vocês o meu jugo. E aí em seguida ele fala uma coisa, é isso que eu quero falar com vocês hoje. Ele fala, aprenda de mim que sou, fala comigo, manso e humilde de coração. E aí depois ele fala, então vocês acharão descanso para a sua alma. É muito impressionante porque, se nós pensarmos na cultura do mundo, sem ser a cultura dos céus, nós não achamos que mansidão e humildade sejam características que vão nos dar descanso. Quando Jesus fala sobre mansidão e humildade, ele está falando sobre pessoas que não se ofendem, sobre pessoas que têm a capacidade de deixar passar, fazer pouco caso das ofensas. E o ponto aqui, o interessante nessa história toda, é como eu falei para vocês, normalmente nós somos ensinados e a nossa mentalidade aterrada, ela nos diz que nós não devemos levar desaforo para casa. Ela nos diz que nós devemos olho por olho, dente por dente. Né? Então, que Jesus está falando aqui para nós, ele está dizendo, olha, eu quero que vocês aprendam, vocês querem descanso, vocês precisam aprender a serem mansos e humildes como eu sou. Assim vocês vão encontrar descanso, assim vocês vão encontrar respostas. E Jesus, ele era manso e humilde. E ele vem nos fazendo esse convite para nós sermos mansos e humildes como ele foi. E aí eu queria ler para vocês aqui o que significa a palavra manso no grego. Significa praotes. Olha o que significa. Significa mansidão, a gente está falando de mansidão. Ser suave, ser meigo, ser paciente. Referindo-se a uma atitude interior que se revela por meio de ações externas que expressam a consideração pelo próximo. Vou ler novamente. A palavra mansidão aqui, o significado é, eu vou ser paciente. Refere-se a uma atitude interior que se revela por meio de ações externas que expressam gentileza e a minha consideração pelo outro. Gentileza e a minha consideração pelo outro. Então, uma coisa que, quando nós pensamos sobre a ótica de Deus, os valores de Deus, mansidão e humildade, nós sermos o tipo de pessoa que pensa muito mais no outro, muitas vezes, do que em nós mesmos. Isso vai trazer respostas para nós. Isso vai nos tornar parecidos com Jesus. Isso vai edificar o caráter de Jesus nas nossas vidas. A Bíblia fala lá em Números 12:3, fala que Moisés era o homem mais manso do que qualquer outro sobre o planeta. Moisés era o homem mais manso, é o que diz lá Números 12:3.
era um homem manso, humilde, mais manso que qualquer outro sobre a terra. E quando a gente vê Números 12, 1 e 2, esse versículo 3 que fala que Moisés é o homem mais manso debaixo da terra, o verso 1 e o verso 2 antes, ele diz assim, ele diz que a irmã de Moisés, o irmão de Moisés, Midian e Arão, eles falaram mal de Moisés. Os dois irmãos de Moisés estavam lá confabulando contra Moisés. E no verso 3 aparece isso aí, falando que Moisés era o homem mais manso da terra. E quando nós avançamos nesse texto, e ele é fantástico, pena que não vai dar tempo para a gente ler ele todo, mas nós vemos que Deus olha aquela situação, Moisés não fala nada, Moisés não tira, ele não chega para o irmão dele ou para a irmã dele e fala: ei, e aí, o que é que vocês falaram de mim? Vocês não podiam falar de mim, eu sou o homem escolhido por Deus, mas vocês falaram de mim. Ele não reivindica os seus direitos em momento nenhum. E mais adiante, olha que coisa maravilhosa ele fala. Nós vemos que Deus se manifesta a favor de Moisés. Deus chega e fala assim, Deus entra na frente de Moisés, ele luta a batalha de Moisés, ele toma as dores de Moisés, e ele fala assim: Midian, Arão e Moisés, vamos à tenda para a gente ter uma conversa. Vamos ler lá para vocês, talvez não ficarem aí boiando a respeito disso. Deixa eu ver qual é esse texto que ele fala aqui. Verso 4, coloca para mim, por favor. 12, 4. Imediatamente, logo em seguida, depois que os irmãos falaram mal, e Moisés ficou caladinho, Deus, o versículo 4 diz: logo em seguida, o Senhor disse a Moisés, a Arão e a Miriam: vocês três aí, vão para a tenda sagrada. E eles foram. A minha versão diz: vamos para a tenda, porque nós vamos ter uma conversa. Que coisa fantástica. Deus tomou as dores de Moisés. Deus falou: não, Moisés é o homem mais manso, mas Deus tomou as dores, porque Moisés se tornou um homem manso. Ele não reivindicou os seus direitos. Deus vai na frente e ele decide lutar as batalhas de Moisés. Manso e humilde de coração. E aqui nós estamos caminhando para o final, mas Moisés, é interessante que Moisés nem sempre foi o homem mais manso da terra. Lá em Êxodo 2, Moisés tinha 40 anos de idade, e um dia a Bíblia diz que ele saiu lá do palácio, desceu até onde o povo dele, os hebreus, trabalhavam, e quando ele chegou lá, ele viu que o povo hebreu estava sendo tão maltratado, que ele se indigna. Ele olha para um lado, ele olha para o outro, vê que não tem ninguém, sabe o que ele faz? Ele mata o egípcio que estava afrontando um dos seus irmãos hebreus. Aquele homem de Êxodo 2, que reivindicou os direitos, que era impulsivo, irado provavelmente, agressivo provavelmente, se transformou em Números 12, no homem mais manso da terra. Entre Êxodo 2 e Números 12, passaram-se 41 anos. 40 anos, depois Moisés tinha 40 anos, ele mata o egípcio, ele foge do Egito, e ele fica depois 40 anos morando com seu sogro Jetro no deserto. E esse episódio que a gente viu de Números 12, já tinha um ano que ele tinha saído com o povo do Egito. Vocês estão me acompanhando? 41 anos de deserto. 41 anos de deserto foram necessários para tornar Moisés o homem mais manso da terra.
41 anos de deserto tornou Moisés muito mais parecido com Jesus. Queridos, nós fugimos do deserto, eu sei. Mas eu queria dizer para vocês que muitas vezes a boa, a perfeita e agradável vontade de Deus é quando nós estamos no deserto, sendo moldados por Ele, tratados por Ele, nos tornando dependentes dEle, nos tornando mansos e humildes como Jesus é, porque essa é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, nos tornar parecidos com seu Filho. Para nós encerrarmos, eu quero ler Atos 24. Atos 24. Atos 24, 16. Uma coisa muito interessante quando nós pensamos sobre não viver ofendidos, ou sermos mansos e humildes de coração. E eu quero dizer para vocês, mansidão e humildade é a capacidade de alguém de não se deixar ofender, mesmo quando ele é real a sua ofensa. A gente vê que José, quando nós olhamos a história de José do Egito, ele foi um homem que teve todos os motivos para se ofender, e ele não se ofendeu, ele se manteve íntegro no propósito de Deus. Porém os seus irmãos, os irmãos de José, eles se ofenderam quando José contou o sonho para eles. Eles se ofenderam quando eles acharam que Jacó preferia o filho, José, o filho mais novo. E o ponto aqui que eu gostaria de chamar a atenção de vocês é que a ofensa, quando nós estamos ofendidos, nós nos achamos no direito de ofender o outro. Nós vemos o outro com a lente da ofensa e nós nos achamos no direito de machucar o outro. Foi o que os irmãos de José fizeram. Eles se acharam ofendidos, magoados, e eles traíram o pai, e eles traíram o irmão, justificados pela ofensa deles. Mas Paulo, em Atos 24, 16, ele diz assim: e por isso me esforço, sempre para ter uma consciência pura, limpa de ofensa, tanto para com Deus, para com os homens. Me esforço sempre para ter uma consciência pura, limpa e sem ofensa para com Deus. Esse verbo, essa palavra esforço, eu me esforço, significa eu me disciplino, significa exercitar disciplina. Paulo está dizendo que não se ofender é um exercício para nós, debaixo do poder do Espírito Santo. Eu queria te convidar a ficar de pé. Oh Deus, em nome de Jesus, quando nós pensamos sobre ofensa, queridos, nós pensamos sobre injustiças. Nós sempre falamos assim, mas Deus é justo, Ele vai fazer justiça por nós. A gente viu que Deus, no caso de Moisés, agiu imediatamente a favor de Moisés. Mas eu quero dizer para vocês que tem muitas justiças que elas não acontecerão aqui nessa era, nesse tempo. Elas vão acontecer quando Jesus voltar a implantar o reino dele aqui na terra. E nós precisamos saber disso, porque senão nós vamos ficar esperando justiça nessa era. E a justiça de Deus não vai acontecer nessa era, ela só vai acontecer na era vindoura, como Ele, quando Ele vier implantar o seu reino de justiça na terra. Nós precisamos alinhar o nosso coração com a boa, perfeita vontade de Deus, daquele que criou todas as coisas, para nós podermos caminhar nesse tempo que nós estamos aqui na terra, sem nos ofendermos, para que a gente não paralise no meio do caminho.
Feche os seus olhos em nome de Jesus. Ah, Deus. Ora labaralaxere, canta labaralaxaias. Ah, Deus, o Senhor disse, Jesus, que seria inevitável as injustiças, as pedras de tropeço, Senhor. O Senhor nos avisou, o Senhor nos deixou, Senhor, esse ensinamento. Oh Deus, em nome de Jesus nós queremos, Senhor, oh Deus, viver como aqueles, Senhor, oh Deus, que se exercitam, se disciplinam para não se ofenderem, Senhor, para não reivindicarem seus direitos, Pai. Oh Deus, em nome de Jesus, assim como Paulo disse, Senhor, nós queremos nos esforçar a cada dia, não debaixo da força do nosso braço, mas debaixo do poder do Espírito Santo, para sermos pessoas, Senhor, oh Deus, que, Pai, resistem a ser, Pai, ofendidos, a não serem ofendidos, Senhor, e que por isso não ofendem outros, em nome de Jesus, Espírito Santo. Senhor, eu te peço, Espírito Santo, eu te peço que essa palavra frutifique nos corações, que essa palavra traga vida aos corações, Senhor. Oh Deus, traga a importância, oh Deus, o entendimento, a revelação dessa palavra, Senhor, para esse tempo. Oh Deus, em nome de Jesus, dá-nos, Senhor, oh Deus, Pai, oh Deus, o privilégio de sermos, Pai, como Jesus, mansos e humildes, Senhor, mansos e humildes, Senhor. Oh Deus, nós te pedimos na autoridade do nome de Jesus. Oh Deus, e nessa noite, se você tem alguém que você queira perdoar, meu irmão e minha irmã, alguma causa, alguma questão talvez com Deus, uma inquietude que você não entende, mas porque Deus deixou isso acontecer, mas porque Deus fez isso dessa forma, eu quero que você coloque isso diante de Deus, coloque a sua dor diante do Senhor, coloque diante do Senhor esse sentimento de você ter sido injustiçado, talvez você foi traído, talvez você queria um filho e não teve, talvez o seu filho, a sua filha, o seu marido foi acometido de uma doença tão séria, e você não entende talvez porque Deus permitiu isso. Eu quero dizer para você, coloca isso diante do Senhor nessa noite, para que você possa contemplar isso diante dos olhos daquele que criou todas as coisas. Ah, Senhor, traga a revelação nessa noite, tira do nosso coração toda pedra de tropeço, tudo aquilo que nos faz tropeçar, tudo aquilo, Senhor, que nos faz viver como ofendidos. Pai, nós queremos, Senhor, em nome de Jesus, Senhor, oh Deus, nós queremos ser manso e humilde como nosso mestre, como nosso Senhor. Faz isso nesses dias, faz isso sobre a Sara Recreio, faz isso sobre a tua igreja na terra, Senhor. Um povo que não se ofende, um povo, Senhor, que resiste a ser ofendido, um povo que faz pouco caso na ofensa. Nós clamamos, ó Deus, na autoridade do nome de Jesus. Meu coração aberto já está. Te peço, vem encher esse lugar. Te entrego tudo que eu tenho e sou, e também quem não sou. Diga, meu coração aberto já está. Te peço, vem encher esse lugar. Te entrego tudo que eu tenho e sou, e também quem não sou. Diga, eu só quero tua presença. Hoje não vou te pedir nada.
ti, Senhor, não posso viver, não vale a pena existir. Não vale a pena. Escuta o meu clamor, mais que o ar que eu preciso de ti. Distante de ti, Senhor, não posso viver, não vale a pena existir. Escuta o meu clamor, mais que o ar que eu respiro, preciso de ti. Distante de ti, Senhor, não posso viver, não vale a pena existir. Escuta o meu clamor, mais que o ar que eu respiro, preciso de ti. E ainda que eu não mereça, Nós não queremos, não sabemos viver longe de ti, da tua presença, Senhor. Deus, o anseio do nosso coração é cada vez mais estar próximo do teu coração. Deus, o desejo do nosso coração é cada vez mais ser parecidos com Jesus. O desejo do nosso coração é cada vez mais ser uma noiva preparada e adornada, Senhor, que atrai a tua volta, Senhor. Oh, Deus, que sejamos um povo, Senhor, que não se ofende, mas que fica firme no propósito, Senhor. Oh, Senhor, oh Deus, Paulo diz, o amor não se ofende e ele não é grosseiro. O amor não exige que as coisas sejam a sua maneira, não é irritável e ele não é rancoroso. O amor não se ofende. Senhor, em nome de Jesus, faz crescer em nós, aumenta o amor, a revelação do amor do Senhor em nós, sobre a tua igreja. Nós queremos viver isso nesses dias, Pai. Nós queremos, Senhor, eu oro, Senhor, que a tua palavra, Senhor, frutifique nos corações essa semana, em o nome de Jesus, em o nome de Jesus. Antes do Erle vir aqui, eu queria desafiar você, desafiar a igreja. Se você tem, querido, querida, ofensa guardada no seu coração, questões que você não resolveu e já tem muito tempo, eu queria que nessa semana você orasse essa semana e obedecesse a palavra de Deus. Se você não sabe fazer isso sozinho, busca ajuda no seu líder, chama ele e fala: eu preciso perdoar determinada pessoa, me ajuda nesse processo. Queria que você estivesse pedindo o Espírito Santo para te conduzir nesse processo de perdoar, e que você essa semana estivesse orando sobre, pedindo ao Espírito Santo que te ensinasse a ser uma pessoa mansa e humilde. Foi possível, Moisés. Se foi possível com Moisés, então é possível comigo e é possível com você, em nome de Jesus. E assim nós encontraremos descanso para a nossa alma. Ser parecidos com Jesus traz descanso para a nossa alma. Oh Deus, obrigada, Senhor. Amém, amém. Obrigado pela palavra, obrigado. Espírito Santo, frutifica essa palavra em nós. Frutifica, nós não queremos perder o propósito de viver. Nós aqui não queremos perder o propósito de sermos usados por Ti. Em nome de Jesus, frutifica essa palavra. Que o amor de Deus Pai, o amor, te visite numa nova medida essa semana. Que você perceba, que você sinta, que você caminhe numa nova medida da percepção
do amor de Deus por você. Que a graça do Senhor Jesus Cristo se manifeste sobre a sua vida, sobre a sua família. Que o sangue de Jesus te proteja de todo mal. Você e a sua casa está protegida pelo sangue de Jesus. E porque você tem semeado na presença do Senhor, você vai ter uma colheita. Eu não ouvi como vai ser a sua colheita. Que a comunhão do Espírito Santo seja manifesta sobre a sua vida, em nome de Jesus.